muita gente botava na conta da Futuri 100%, todas as contratações que você já citou. Oyama, Diego Gonçalves, Daniel Borges, uma galera que mudou, sem dúvida nenhuma, a cara do time ali já no começo do Campeonato Brasileiro. Meio que ignorando basicamente seu trabalho, assim, como se fosse 100% da Futuri e você não tivesse feito parte de nada. Queria que você falasse como é que foi essa relação da Futuri com você, que eu acho que, pelo menos foi uma percepção que eu tive ali, começa, de fato, você e Jorge a não falarem a mesma língua. E por que a Futuri ficou tão pouco tempo no clube? Porque ela ficou, sei lá, acho 45 dias no clube, sei lá, foi uma coisa muito rápida. Então, vamos lá. Primeiro que eu respeito a Futuri, e a Futuri é de um dos sócios, eu acho até que é o majoritário, é o Edu, é um cara que eu conheci numa viagem para a França em 19, antes até de Botafogo e tal. E a gente teve um primeiro almoço lá no Botafogo, conversamos, eu vi com bons olhos. Eu sou uma pessoa assim que vai ajudar, vamos embora, vamos junto. E a gente tinha uma equipe muito restrita. Não só, a gente na verdade, eu não ouso dizer nem que a gente tinha uma análise de mercado, porque a gente tinha um analista que fazia esse papel, mas ele era analista de desempenho que estava, então assim, os analistas de desempenho, que eram 3, extremamente competentes, inclusive, que é o Alf, o Vinícius e o Mira, dedicados demais e muito competentes, eles faziam tudo. Então assim, tem que levantar a bandeira para esses caras. O que aconteceu? Quando a Futuri chega, tem uma coisa muito importante ser dita, né? Que tudo é como você comunica, né, Bento? Assim, eu nunca fui um cara de ficar me comunicando, rede social eu não uso, eu faço o meu trabalho, cara. Eu acho que eu peco por isso, porque na verdade hoje as pessoas usam as ferramentas de divulgação, seja para se promover, seja para falar o que está sendo feito. E eu acho que eu respeito muito os canais que o clube tem. Tanto é que a gente até criou um boletim alvinegro, acho que não criou não, já existia, a gente usou muito o boletim alvinegro para comunicar, ter um diálogo direto com a torcida e tal. E aí, depende de como você comunica a chegada de uma empresa como a Futuri, vai dar essa conotação para a torcida, não tenha dúvida. Mas não é verdadeira, e nem um pouco verdadeira. E vou explicar exatamente como foi feito o processo desses jogadores. A gente, desde o início do ano que eu cheguei, e já vinha sendo feito pelo Túlio, já vinha sendo feito antes, foram discutindo listas e mais listas e mais listas e mais listas. O Barroca tinha dele, o Túlio tinha dele, eu trouxe alguns nomes e tal. O Barroca sai, o Chamusca traz alguns exemplos. Marco Antônio é um mérito do Chamusca, inclusive. Ele que foi que trouxe o nome do Marco Antônio. E às vezes a gente também, mas o Chamusca... Não, cara, todo mundo ali contribuiu, errou, acertou, faz parte do processo. E a gente tentando aproveitar o máximo do que cada um estava trazendo ali, porque a gente não tem um departamento, uma inteligência específica para analisar, porque o mercado não pode ser analisado no momento que você precisa. Ele precisa ser analisado constantemente, para quando você precisar, você falar, quero esse perfil, tá? Me dá 10 opções, ou 12, ou 15, e eu vou vendo o que faz sentido, o que cabe no bolso, o que é possível. E o bolso estava muito curto, vazio, né? Muito vazio. E aí, naquele momento, o que foi feito? Entrou a Futuri. O hiato de contratação tem a ver com a chegada da Futuri, tem a ver com uma desconfiança do Braga nas contratações que foram feitas inicialmente, e ele trava, não vai, não vai, não vai. Aquilo no primeiro momento eu entendi, mas no segundo momento, pela falta de diálogo, eu falei, não, mas e aí? O nome que foi pro muro lá de Ginaldo Severiano foi o meu, e eu não estava conseguindo fazer o meu trabalho. Então assim, aí começou realmente essa discussão interna. E o que aconteceu? Quando a gente senta com a... Desculpa, já bati nesse microfone umas 15 vezes. Quando a gente senta a mesa para discutir os nomes, o Jorge pede, o Braga pede, para que a gente traga a Futuri para esse momento. E o que aconteceu? Foi uma conversa muito boa. A Futuri com 8, 9 meninos que fazem esse trabalho, né, de inteligência, de buscar nomes e tal. Meninos jovens que começando, alguns já um pouco mais de tempo, mas em geral, e muito dedicados, muito com dados interessantes e tal. E aí o que eu faço? Qual é o exercício que a gente faz? A gente fala das posições, das características, que há uma concordância nas características que a gente precisava naquele momento, e a gente pede para eles trazerem nomes, que a gente tinha os nossos nomes, e eles trazerem os nomes deles. E o que acaba curiosamente acontecendo, e eu ligo para o Braga, do final da reunião, eu ligo para o Braga de vídeo, com o Edu, que era o responsável da empresa, para a gente falar exatamente isso para o Braga. Braga,
Os nomes que a empresa chegou são exatamente os nomes que os meninos já tinham selecionado. Era o Oyama, era o Diego Gonçalves, era o Barreto, era o Daniel Borges, que estava nesse bolo. Eram 5 ou 6 contratações. O Chay... Barreto também? O Barreto, o Chay, faltava o Chay, eu acho. E o Chay. E a gente discutiu. O Chay tem uma questão muito importante que era o custo-benefício do Chay também. A gente tem que ser humilde e dizer o seguinte, a gente via potencial no Chay? Via. Mas não imaginava que ele fosse ter a importância e a relevância que ele teve. Nós também não. Nós entendemos que ele poderia entregar. Ele tinha a bola parada, tinha finalização de média distância, é um jogador dinâmico. Opa, esse cara tem um drible. Pô, esse cara pode ajudar. Mas pode ser um bom reserva. Pode ser um bom... Vai elevar o nível técnico da equipe. Ele foi contratado para isso. O Diego Gonçalves tinha um protagonismo que a gente já esperava. O Oyama tinha um protagonismo que a gente esperava. Barreto, a gente achava que poderia ter. Aí já teria ali um tripé interessante dele, Pedro Castro a gente poderia achar que funcionaria 2 daqueles 3. Porque a gente precisava ter, o ideal é sempre ter 3 ou 4 por posição. Né? Ter um bom reserva para elevar o nível e tal. Essa era a ideia. Então, na verdade, o impacto foi que a gente teve os nomes que a Futuri trouxe alguns outros, mas a própria Futuri falou assim, cara, esse é o caminho. A lista bateu, né? Bateu. E é legal, pra gente, foi muito legal que a lista bateu. E não tô dizendo que tem mais mérito aqui ou ali, não é essa, porque a ideia foi que, cara, tá em sinergia, tá em sintonia, então beleza. Mas como é que adiou essa passagem da Futuri? Bateram as listas e aí entenderam... Não, mas foi antes, né? Na verdade, ele quis validar com a Futuri. Na verdade, eu acho que o Braga, você vai poder perguntar para ele, mas eu acho que o Braga, pela desconfiança inicial de algumas contratações, ele entendia que estava sendo um trabalho mal feito, né? E eu acho que agora eu posso dizer isso aqui, assim, sem nenhum demérito a nenhum jogador ou ninguém que participou do processo. Quando a gente começa as contratações, a gente não tinha dinheiro, cara. A gente tinha uma folha de 5 milhões. Como é que eu vou contratar jogador com uma folha de 5 milhões para um clube que tem 1 bilhão de dívida, pô? Então eu precisava ser criativo para contratar jogadores que poderiam ser protagonistas da temporada. Acho que o Pedro Castro foi um cara que veio nessa primeira leva aí, que foi um dos caras importantes, por exemplo. Mas eu precisava contratar jogadores que não necessariamente seriam os protagonistas naquele momento. E foi isso que eu alinhei com o presidente, pouco antes do Braga chegar. Falei, presidente, não temos dinheiro, vamos começar a esvaziar, diminuir a folha consideravelmente nos próximos 2 meses. Só que eu não posso deixar esse elenco aqui precisa sair, não tem condições. Alguns jogadores não têm comprometimento, outros não querem estar aqui, a gente precisa esvaziar. Então, na verdade, a gente foi esvaziando a folha e trazendo alguns jogadores para uma composição de elenco, poderiam ter uma performance maior. O Jonathan, lateral direito, era um jogador que eu tinha uma expectativa maior do que ele entregou, por exemplo. Sim. Entendeu? Teve uma lesão que também atrapalhou e tal, mas era um dos jogadores que eu tinha uma expectativa de poder ser titular daquele time. Mas a maioria dos jogadores a gente trouxe como uma aposta, como um cara que vai compor ali, vai poder ser utilizado e tal. Eu não trouxe os protagonistas. Os protagonistas eu tinha falado justamente pro presidente. Presidente, em abril a gente tem que trazer 5, 6 caras que vão encorpar a equipe para início da Série B. E foi esse ato que deu essa questão. E aí aquilo ali travou. E aí a performance estava ruim, mas... Aí vocês começam a encaixar as peças, mas faz sentido a performance estar ruim, porque não eram esses os jogadores que, em tese, seriam para ser os protagonistas e tal. Obviamente que nunca é uma coisa só, né? Mas, assim, aquilo ali foi importante. Então, quando a gente chega nos nomes e começa a ir no mercado, o Braga... E eu não acho errado, eu acho a forma errada. O que ele fez, nesse caso, não acho errado. Como ele fez, sim. E foi ali o maior problema que a gente teve em todos os pontos foi no como. Não foi, dificilmente a gente teve, até teve, mas o que foi pouco. Foi muito mais no como. E aí a gente demorou 60 dias para contratar esses jogadores. Perdemos 2, que eu acabei de falar, e outros quase a gente perdeu. Outros a gente conseguiu fazer, outros o empresário segurou, o clube parceiro falou, não, espera um pouco mais, vamos fazer. Mas foi um desafio também. Segurar e tentar e continuar na busca por tentar fazer esses jogadores acontecerem. Então, a prática, o processo em si se desenhou dessa forma.